Boa noite, pessoal. É, Queria agradecer a todo mundo que separou um tempo para participar aqui do nosso encontro, né? Hoje é o quinto encontro da 21ª SAF, Semana dos Alunos de Pós-Graduação de Filosofia da PUC. Queria agradecer a Débora e a Aline, né, pela fala de hoje. A Débora, que a gente já queria ouvir desde de quando a gente estava organizando o encontro presencial. Então, vai ser um grande privilégio ouvir hoje a gente ter essa conversa. Eu vou falar um pouquinho da nossa agenda e acho que depois a gente já pode começar. Semana que vem a gente tem a Jama Ringuineban, dia 6. Dia 13 a gente tem o André Duarte. Dia 15 tem o Wanderson na quarta-feira, o Wanderson Tour. Na outra semana a gente tem a Algária Matos, dia 20 de julho. Quarta-feira, a Cláudia Dranker, e esse é o nosso calendário até agora de julho. A gente tem o Instagram, @safrio, a PUC, e qualquer coisa que vocês quiserem saber da agenda, pode botar o contato aqui no bate-papo também, que a gente manda informação para cada um individualmente. Então, hoje a gente tem a fala da Débora e da Aline, e agradecer mais uma vez as duas. Apresentando, a Débora é doutora em filosofia pela PUC, tem pós-doutorado em filosofia pela Universidade de Paris, na Sorbonne. Atualmente é professora adjunta da PUC-Rio, pesquisa negacionismos e pensamento ecológico. Publicou recentemente o livro Há um Mundo por Vir, ensaios sobre medos e fins, em coautoria com o Eduardo Viveiro de Castro. A segunda edição é de 2017 agora. A Aline de Castro Costa, doutora em filosofia pela PUC, pesquisa o colapso ecológico. Atualmente faz pós-doutorado no Fórum de Filosofia da Ciência e Cultura da UFRJ. É professora horista da PUC-Rio e recentemente ela postfaciou Onde Aterrar, Como se orientar politicamente no antropoceno, do Bruno Latour, que, se eu não me engano, também tem um artigo traduzido dele pela Débora. Então, é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado às duas. E acho que vocês já organizaram a dinâmica, então podem começar quando quiser. Valeu. Bom, boa noite a todo mundo. Boa noite, Ítalo. Obrigada pelo convite de vocês todos. A Renata, que foi quem me convidou mais de perto, mas eu sei que vocês são muitos. E, enfim, é uma alegria, quase uma alegria, né? Poder estar aqui com vocês. Não estar aí na PUC, não estar lá na PUC, sabe-se lá onde é a PUC, mas estar aqui com vocês, enfim, podendo conversar, pelo menos, dessa maneira que enfim, nos sobrou, né, para conversar. Eu não sei se a Aline quer falar boa noite também, ou se acho que talvez... Eu posso também dar boa noite e agradecer pelo convite. Fico muito feliz de estar falando aqui na SAF, um evento que eu participei já muitas vezes. E mais ainda de estar falando aqui junto com a Deb, que, enfim, foi minha orientadora, tem todo o mestrado, doutorado na PUC, e continua sendo uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto muito. Então, agradeço também toda a comissão organizadora da SAF e, sobretudo, a Matheus, que foi também com quem conversou comigo para fazer o convite. Pronto. Bom, só para dizer que a gente resolveu não fazer duas falas separadas, né? A gente vai fazer, na verdade, pode parecer que a gente já combinou tudo certinho, mas não combinou muito, não, mais ou menos. Uma espécie de jogral. Não precisam ficar com medo, porque não é um jogral. O jogral é uma espécie de jogral em que a gente vai falar um pouco cada uma, e aí eu suponho que no final tem tempo para as perguntas, não é isso? Enfim, o que a gente teria 1 hora para falar, as duas juntas, mais ou menos isso, né? Tá. Então eu vou começar e depois passar a palavra
para a Aline, né? Bom, então, como vocês sabem, o mundo está acabando, né? Nós temos várias provas disso recentemente, né? Alterações climáticas sem precedentes, eventos climáticos extremos cada vez mais fortes, cada vez mais frequentes, incêndios, pandemias, né? Como a que a gente está vivendo agora, pragas como a dos gafanhotos, que está cercando o Brasil de alguma forma. E ontem a gente teve até o fenômeno, né, chamado de ciclone bomba no sul do Brasil, que ainda está rolando, e que deixou pelo menos 10 mortos, por enquanto, né? Lembrando que foi em Santa Catarina que aconteceu o primeiro furacão, né, nessa região. Esqueci o ano que isso aconteceu, mas enfim, furacão de categoria 1, né? O que aconteceu ontem não foi um furacão, porque é um tipo de vento diferente, não é sustentável, os ventos mais fortes duraram 15 minutos, 10, 15 minutos, mas a velocidade dos ventos acho que foi 110 quilômetros, né? Não sei se chegou a 120 quilômetros por hora, que é quase a velocidade de um furacão, né? Então, essa é a situação em que a gente se encontra nesse momento. E eu vou, então, passar a palavra para a Aline, que vai falar um pouco, para quem não sabe, enfim, na suposição de que nem todo mundo conhece muito bem o que está acontecendo, falar um pouco sobre a crise, o colapso ecológico. Bom, então é isso. A gente sempre que vai falar desse assunto, tem que ter um momentinho para citar um pouco o que a ciência do clima, enfim, e outras ciências ligadas ao sistema Terra, vem falado a respeito do que a gente está chamando de colapso ecológico. Por que se trata de um colapso ecológico? Cada vez mais se fala em colapso e menos em crise ecológica, né? Isso é uma questão que a gente também possivelmente vai falar um pouco aqui, se o nosso jogral der certo, né, Débora? Que a ideia de crise ecológica, um dos pensadores que fala sobre isso, o próprio Bruno Latour, fala, né? O momento da crise já passou. É um momento em que poderia se reverter completamente o que está acontecendo. A gente agora tem que falar mesmo de uma mutação climática, como sendo o nosso novo normal, por conta da magnitude dessas transformações que já começaram a acontecer. Então, eu vou citar, espero que não deprime muito vocês, eu não consigo muito evitar comigo, mas eu vou tentar, não sei, talvez eu passo rápido, se vocês quiserem que a gente aprofunde alguma coisa, porque o objetivo aqui não é deprimir também ninguém, né? Mas entender um pouco do que está acontecendo. Então, como a Debbie falou, a gente já está vivendo o mundo, os sinais de que o mundo está se deteriorando são muitos, né? Especificamente a respeito do aquecimento global, a gente pode dizer já, com base no melhor conhecimento científico que existe hoje, que o aquecimento ele é inequívoco, não existe mais dúvida, não existe mais discussão, é consenso científico, isso é muito importante de ser dito, né? E é o consenso também de que ele é causado pela emissão antropogênica de gases de efeito estufa, né? Que são os gases que são emitidos sobretudo nas atividades industriais e tal, pelo desmatamento, enfim, sobretudo dióxido de carbono. Deb, se quiser me corrigir alguma coisa, interromper, tá? Os níveis de dióxido de carbono na atmosfera hoje são assim impressionantes. Tem essa correlação entre aumento da temperatura global, né, e concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Existe essa concentração, essa correlação comprovada. Os níveis atuais hoje são assim alarmantes, né? Eu até olhei no site aqui a medição ontem, que foi a última medição que está disponível, ele estava em 415 partes por milhão de CO2. É um número muito acima da concentração de dióxido de carbono da época da Revolução Industrial, que era de 280 partes por milhão. Não sei se essa parte é muito técnica, mas só para dizer que os níveis atuais hoje são mais ou menos equivalentes ao que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera de 3 milhões de anos atrás, entre 3 e 5 milhões de anos atrás. A humanidade nunca viveu, né, e muitas outras espécies nunca viveram num planeta com uma quantidade parecida com de dióxido de carbono circulando, vamos assim, né? Nessa época, 3 milhões de anos atrás, é o período do Pleistoceno,
né? A temperatura do planeta era de 3 a 4 graus mais quente do que é hoje. O nível do mar aí varia muito, né? Que são dados muito difíceis de você mensurar. Então, tem uma amplitude muito grande de incerteza. Pode ser entre 5 a 40 metros maior do que ele é hoje, ou de 50 a 80 maior do que ele é hoje. Então, tem essas diferenças aí a depender dos estudos, né? Só que, na verdade, é que esses números parecem todos muito grandes. Mas a gente, né, não tem muita dimensão, 3 milhões de anos e tal. Mas existem estudos que dizem que, inclusive, a concentração de dióxido de carbono da atmosfera hoje ela é o maior nível nos últimos 23 milhões de anos. Então, assim, a gente está falando aqui, é uma escala de tempo muito maior do que efetivamente a história humana, a história de diversas espécies aqui na Terra. A taxa de aumento, então, a gente estava pesquisando. Tá, você quer falar, Débora? Não, não. Taxa de aumento? Pode falar, depois eu... Quer que eu fale? Tá. Não, é porque você quer falar? Os números são tão grandes que toda vez que eu falo isso, toda vez eu acho que eu estou me confundindo, né? Então, eu consultei, fui confirmar hoje com o Alexandre Costa, que é cientista lá da Universidade Estadual do Ceará, participou como é que chama? Chama, Aline, Coisa Brasileira de Mudanças Climáticas. O painel brasileiro. Painel brasileiro de mudanças climáticas, enfim. E para dizer, Alexandre, está certo que a velocidade do aumento de concentração do dióxido de carbono na atmosfera é sem igual nos últimos 60 milhões de anos. Ele falou, é isso mesmo. E a gente só diz 60 milhões porque, na verdade, a gente não sabe como era antes. Teve alguns eventos muito catastróficos, em outro sentido, né, e que nós não sabemos muito bem como era antes. Então, a gente põe esses 60 milhões. Às vezes a gente vê assim, 800 mil anos, a temperatura é maior do que as temperaturas dos últimos 800 mil anos, mas, na verdade, é porque eles estão analisando só 800 mil anos. Então, ela é maior ainda, né? Os números são maiores ainda, na verdade. Então, é isso mesmo, só para dizer que é isso mesmo, que a gente não está botando 1 zero, 2 zeros, nem 3 zeros a mais. É disso que a gente está falando. Pois é, e no fim das contas ainda tem essa dificuldade até de mensurar e de comparar a situação desses milhares, milhões de anos atrás com a atual, porque o aumento da concentração de dióxido de carbono nessas épocas, né, ele era gradual. Isso que está acontecendo hoje, essa velocidade de a cada ano se vai acrescentando, vai aumentando as emissões de dióxido de carbono, isso não tem, na verdade, esse estudo mesmo que fala dos 23 milhões de anos, ele fala que não tem precedente na história geológica. Não se tem notícia de nenhum outro momento em que a taxa de aumento, né, a taxa de aumento da concentração de CO2 na atmosfera fosse comparável com o que a gente está vivendo hoje. Então, realmente, em muitos sentidos, todos esses zeros se justificam, né? E às vezes assim, a gente fala, mas muito zero e tal. Então, quando você pensa 60 milhões de anos atrás, a gente está falando da época ainda Cretáceo, né, dinossauros, ou dinossauros recém-extintos. Não existia nem vestígio ainda, né, do que a gente tem hoje, do mundo que a gente tem hoje. Eram de répteis, grandes répteis, né? Não tinham os grandes mamíferos, enfim. Tem toda uma... Era um mundo completamente... É um mundo completamente inimaginável, esse para o qual a gente está caminhando nessa época que a gente vai falar um pouco que os cientistas estão propondo chamar de antropoceno. Mas a questão do aumento da temperatura, né, e dos eventos extremos, né, que a Débora começou a falar, ele é só um aspecto do problema. Só um aspecto. Porque a gente está falando aqui também de uma taxa altíssima de extinção, né, e de, na verdade, sobretudo o que os biólogos estão chamando de aniquilação biológica, né? Não necessariamente as espécies estão entrando em extinção numa velocidade muito alta, mas elas estão perdendo habitat, elas estão perdendo como é que se diz? População, elas não estão conseguindo atingir os tamanhos, enfim, os pesos que os indivíduos deveriam atingir. Então, tem toda realmente que os biólogos criaram esse conceito de aniquilação biológica para mostrar uma espécie de empobrecimento biológico, ontológico, que está em curso, que faz das mudanças climáticas não serem o único problema
que a gente está tendo que enfrentar, né? Então, tem também a questão da acidificação dos oceanos, né, que é considerado tipo, o irmão gêmeo, né, da mudança climática, em termos de gravidade, do problema também de aumentar o aquecimento global e de gerar uma aniquilação biológica também marinha. Tem também a questão da elevação do nível do mar, que é isso que eu falei no início, né? Que os cientistas não conseguem sequer precisar muito bem o risco que a gente está correndo, e o Rio de Janeiro, sobretudo aqui, as cidades costeiras, estão correndo um risco muito maior de, enfim, sofrendo diversos impactos por conta desse aumento no nível do mar, né? Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem um problema do risco de savanização da Amazônia, né? Passando de determinado grau de devastação, né? A gente pode falar na linguagem técnica de tipping point, né, os pontos de inflexão ou pontos de não retorno, a Amazônia efetivamente pode mudar completamente de estado, né, e se tornar realmente uma savana, né? E também, claro, sim, são várias as implicações disso, né? Aumento de doenças, né? A pandemia, em certa medida, a gente vai falar na sequência um pouquinho sobre isso. Também a gente pode pensar como uma consequência de toda essa devastação ecológica que está em curso. Então, também para falar um pouco na linguagem do Bruno Latour, né, a gente pode dizer que a gente está testemunhando uma pane generalizada no que ele chama de sistemas de geração, né? O sistema, todos os processos, as dinâmicas ecológicas que permitem que a vida, enfim, floresça e se diversifique na Terra. Deb, você quer falar um pouco da pandemia? E assim, um fator que agrava essa situação que a gente está é a irreversibilidade, a relativa irreversibilidade desses fenômenos todos, né? Porque imaginem uma geleira quando, né, uma geleira do tamanho das geleiras que se soltam no Ártico, na Antártica, na Groenlândia, que se soltam, depois que elas se soltam, depois que o gelo derrete, não é muito fácil, não é nem um pouco fácil, na verdade, a gente não vai ver isso na vida da gente, colocar o gelo de volta, né? Reverter esse processo entrópico que a gente está vendo agora, né? Então, embora a gente possa fazer muita coisa para frear essas mudanças climáticas e para se proteger dos efeitos dela, não é mais possível reverter, né? Parar com o que está acontecendo, né? E muita coisa ainda vai digamos assim, a energia que já está acumulada no sistema, digamos assim, equivalente a sei lá quantos, não sei também se são milhões ou bilhões de bombas atômicas, né, acumuladas, ela só vai se mostrar, só vai, digamos assim, se exprimir nos ecossistemas, nos sorvedouros, daqui a muito tempo, daqui a milhares, né, e tem gente que fala que é mais do que centenas de milhares de anos. Então, a gente não tem mais como reverter o que está acontecendo, mas as coisas podem ser ruins, ou podem ser muito ruins, ou podem ser péssimas, catastróficas, apocalípticas, né? Então, a gente também não pode cruzar os braços ou levantar os braços para o céu, ou alguma coisa desse tipo, para dizer, bom, então não tem mais o que fazer, vamos continuar a nossa vida como a gente vem levando, porque, afinal, é irreversível, então não podemos nos dar a esse luxo também, não. Né? Enfim, não sei, isso é só uma parte. Aline, eu acho que você quer falar mais do antropoceno, a gente... Eu ia falar... Já falamos muito tempo? Já, né? Talvez a gente possa passar para a Gaia ou não? Então vou falar, porque o título da nossa palestra é Gaia e Nós, né? Vejam que a gente pôs Gaia na frente de nós, né? Não é nós e Gaia, que nem Deus e nós, né? É Gaia e nós, e não nós e Gaia. Então, o Bruno Latour tem um conceito, quis retomar esse conceito de Gaia a partir dos trabalhos do Lovelock e da Aline Margulis,
a gente não vai entrar nisso aqui, mas que vê Gaia, essa fina camada, né, em torno da Terra, que é onde a vida se forma e prolifera, e tudo que, digamos assim, leva à constituição da vida, e tudo aquilo que a vida produz, né, essa camada muito frágil em torno da Terra, ele descreve essa camada à maneira como o James Lovelock descreveu, né, que é como uma interação em todos os sentidos de todos os agentes, desde nós humanos, né, até as bactérias, até as rochas, etc., para formar juntos os seres vivos e o meio ambiente, que não pode mais ser concebido como um pano de fundo para a evolução das espécies, como a gente concebia até pouco tempo, né? E nós somos apenas né? Um dos elementos desse conjunto de elementos que leva à constituição disso que então Lovelock chamou de Gaia, mas claro que somos apenas um dos elementos, né? As bactérias são em número e em quantidade e tudo muito mais elevado que nós, estavam aqui muito antes de nós e vão continuar aqui muito depois de nós, mas nós, pela forma como nós desenvolvemos, enfim, é uma péssima palavra, mas nós, como ocorreu da gente se organizar socialmente, economicamente, etc., tecnologicamente, as nossas ações estão levando a um desarranjo, uma mutação, como a Aline falou, né, das condições que permitem a existência e a manutenção de Gaia, nesse sentido, do Latour, do Lovelock, tal como a gente conhece, né? Pode ser que isso se transforme, Gaia se transforme, né, em outra coisa e vai continuar como Gaia. Estamos chamando aqui, usando esse termo entre aspas, né? Mas tem Aline, eu vou falar, depois você fala. Tem um outro filósofo, uma outra filósofa que retoma também esse conceito de Gaia a partir do Lovelock, mas que retoma de uma maneira diferente, que acho que talvez seja mais interessante para o que a gente vai falar a seguir, né? Que é a Isabelle Stengers, com a expressão intrusão de Gaia, né? E aí ela não pega Gaia, não pensa Gaia como aquele, digamos assim, esse lugar onde nós estamos. Não que ela discorde do Latour dessa maneira, mas ela toma o conceito, transforma isso num conceito filosófico com um outro objetivo, digamos assim, teórico-político, que é o de nos fazer pensar nessa invasão, nessa intrusão de uma transcendência, né? Alguma coisa que nós achávamos da qual nós achávamos que tínhamos nos livrado, que era a natureza, ou os sistemas biogeofísicos, alguma coisa que está lá fora, que não é humano, que não é a história humana, e que de repente invade a nossa história, né? De uma maneira que nós nunca mais vamos poder não prestar atenção a isso. Nunca mais vamos, ela diz, né, a frase, nunca mais vamos poder nos dar ao luxo de não prestar atenção a Gaia. E aí, Gaia a intrusa, como o Latour parafraseou a Stengers, né? Gaia a intrusa. Então, essa Gaia, digamos assim, que o Latour descreveu, ela é, sob um outro ponto de vista, a intrusa, ou seja, aquela que veio de fora, né? Porque nós achávamos que não tínhamos fora, né? Que éramos autossuficientes e podíamos controlar perfeitamente o mundo em que nós vivemos, a nossa história. E, de repente, a gente percebe que não, na verdade, nunca foi fechado o nosso mundo, né? E agora a gente tem que se haver com esse ser, como diz a Stengers, que é a Gaia, né? Que, visto do outro sentido, é um ser onde nós estamos, né? Então, você pode pensar topologicamente que é esse ser que está fora, na verdade, é aquele lugar onde nós estamos, né? Você pode, enfim, fazer várias elucubrações aqui topológicas. Quer continuar, Aline? Pode ser. Então, acho que a ideia é que Gaia, o conceito de Gaia, ele
carrega consigo duas perspectivas, né, que são simultâneas, digamos assim, que é essa perspectiva mais metafísica de como é que o próprio mundo se comporta e se mantém e se transforma, né, que é isso que a Débora falou, essas sucessivas interações dos diversos agentes uns sobre os outros, né? Gaia é pensada pelo Latour como a geohistória, a história mesma da Terra, porque ela conta uma história de seres vivos agindo sobre os próprios meios e modificando esses próprios meios, né, conforme os seus interesses. Então, deixa eu até ver se eu tinha até uma frasezinha aqui de Gaia, acho que eu tirei, para não ficar muito grande, mas é que o Lovelock fala disso, né, que a história da evolução da vida na Terra ela não pode ser separada da história da própria Terra, dos próprios sistemas, das próprias dinâmicas e processos da Terra. Então, essa concepção da Terra como um resultado histórico dessas sucessivas interações é muito diferente da ideia que a gente tinha antigamente de natureza. Né? Muda completamente. A ideia de uma natureza que está aí desde sempre, é uma fisicalidade pura que simplesmente os seres humanos são os seres humanos e outros seres também estão colocados nessa terra e podem usufruir, né? Por sorte, usufruir de um clima bom, enfim, fazer uso dos recursos. Então, essa imagem muda completamente a ideia de mundo mesmo que a gente tem, né, com Gaia. É muito diferente mesmo da própria ideia de antropoceno. Por mais que alguns autores, vários autores criticam essa noção de antropoceno, né, dessa época geológica e tal, embora alguns ainda falam, olha, pelo menos vale para mostrar que, né, houve uma inversão de valores, né, o antropoceno, o homem se tornou uma espécie de época geológica, né? Então, toda a liberdade humana, de certa medida, se converteu numa mera força natural que altera os processos da Terra, né? Mas todos esses autores, tanto Latour, Estanguet, como outros autores que estão pensando nessas questões, preferem pensar o mundo sob essa lógica das sucessivas interações que vão modificando e transformando a Terra e que a gente não pode mais negligenciar. Né? Então, tem essa primeira dinâmica, essa primeira concepção metafísica, digamos assim, de Gaia, e tem essa concepção também política de Gaia, porque se Gaia é pensada como esse agente, esse ator que começou a intervir na nossa história, na história que a gente pensava ser meramente humana, né? A política precisa toda se reorganizar para que a gente possa acolher esse novo ator, a gente possa entender efetivamente o que está acontecendo com a Terra, como é que a gente pode acolher esses novos seres que estão também sendo intrusos na nossa vida, né? Sejam eles o dióxido de carbono, que começou a fazer parte da nossa vida e começa a ameaçar digamos, as condições da nossa existência, sejam eles os vírus, sejam eles outros animais as outras pragas que começam a aparecer e sair do controle. Então, tem toda essa perspectiva política também que se abre quando a gente começa a entender todas as implicações dessa intrusão de Gaia, né? Que não é simplesmente, então, mais uma natureza que a gente vai proteger e tentar preservar, mas se trata de um ator político com o qual a gente vai ter que aprender a conviver e que a gente não pode mais ignorar. Eu acho que isso muda completamente toda a geopolítica contemporânea, enfim, a partir dessa perspectiva. Tem a frase que o Latour tornou famosa, né, do Sloterdijk, que diz que hoje não há política que não seja política climática ou política ecológica. Acho que é política ecológica que ele fala. Né? Pois é, isso fica muito claro, inclusive, nesse último livro do Latour, né, que ele propõe que a gente analise toda a geopolítica dos últimos 50 anos, colocando a questão climática no centro. Ele vai dizer, olha, esse pessoal fica aí negando, né, os negacionistas ficam dizendo que não existe mudança climática e tal, mas a verdade é que eles sabem muito bem que existe mudança climática. Trump, Bolsonaro, todos eles, esses calhordas, sabem muito bem, né? Então eles têm esse duplo cinismo, né, que eles, por um lado, vão negar o que está acontecendo para ganhar um certo tempo, para confundir a opinião pública, para atrasar a ação política que poderia fazer frente ao problema, né? E, por outro, eles vão continuar explorando tudo que eles puderem, né? E erguer suas fortalezas, erguer seus muros para impedir que as pessoas possam passar, né? Garantir só para eles os seus privilégios. Então, a proposta que o Latour faz, inclusive, né, pegando um pouco aí da coisa do Sloterdijk, né? Toda a política climática realmente, né? A gente não entende nada do que está acontecendo
na política dos últimos 50 anos, seja aumento das desigualdades, seja a crise migratória, seja o acirramento do neoliberalismo, seja o negacionismo, se a gente não perceber que realmente essa pane no sistema de geração, a pane no sistema geral da Terra, está todo mundo pressentindo, de certa forma, essa pane, né? E que alguns, esses que ele chama de elites obscurantistas, né? Enfim, esses políticos, grupos políticos e econômicos, enfim, que querem continuar lucrando com a catástrofe, eles resolveram muito bem, eles entenderam muito bem. Só que eles resolveram que eles vão parar de fingir que existe um horizonte comum para o progresso para todos, né, de prosperidade para todos. Eles pararam simplesmente de fingir, não precisam mais. Então, a gente tem que... justamente, né, a intrusão desse agente modifica completamente as próprias concepções anteriores que a gente tinha de política, de geopolítica e de, enfim, reivindicações sociais que a gente precisa fazer a partir de agora. Bom, então, passando para, digamos, segunda parte do título da nossa fala, né, que eu acho que é possível um novo normal, não é? Diante dessa situação, cabe se perguntar, primeiro, o que é o normal, né? Porque quando se diz em relação à pandemia, que a gente se coloca a questão, né? Nós vamos ou não vamos voltar ao mesmo normal, né? Ao normal. Primeiro, o normal já é uma tentativa de normalização de uma situação que só era normal, nunca foi normal para todo mundo, só era normal para alguns, né? Lembremos do livro do Canguilhem, né? Normal e patológico, né? Enfim, mas a análise dele partiu de outro lugar, mas de qualquer maneira é bem útil assim essa distinção, né? É normal sob um certo ponto de vista. Então, quando se coloca em relação à pandemia essa questão, né? Bom, primeiro você tem uma injunção de que nós temos que voltar ao normal, né? Temos que voltar ao normal, temos que voltar ao normal. Só que o normal é um normal que já não é mais normal, porque é o normal do colapso climático, da catástrofe climática, né? É um normal que, justamente por, digamos assim, quase que uma profecia autorrealizante, mas digamos assim, é claro que não depende tudo do conceito de normal, estou só usando como, enfim, uma metonímia, né? A ideia de que a nossa sociedade, a maneira como o Ocidente rico, branco, né, sobretudo do Norte, vivia, era o normal, e era o normal que todo mundo deveria querer, todo mundo quer e todo mundo deveria querer, né? E isso se fazendo, escondendo toda a destruição que esse normal sempre causou, né? Isso é a razão, esse normal é a razão de nós termos parado na situação em que nós estamos, tanto em relação no que diz respeito à pandemia, quanto em relação a isso que engloba a pandemia, que é a catástrofe ecológica, né? Então, por um lado, o normal talvez não seja desejável, não é desejável, é melhor dizer, logo com todas as letras, né? E o normal não existe mais, isso que é, assim, o mais, enfim, nesse caso ainda é pior, né? Porque o normal não existe mais no sentido de que o Holoceno, que foi essa época geológica que permitiu o nascimento da civilização, a agricultura, as culturas, a língua escrita, as religiões, etc., ele não existe mais, né? A Aline falou no início dos milhões de anos que nos separam quer dizer, como é que os valores que nós temos hoje para vários índices do sistema, para retratar o sistema climático, não tem paralelo em sei lá quantos milhões de anos, dependendo do parâmetro que a gente esteja considerando, né? A gente já tem uma ideia de onde na verdade a gente não sabe, não tem a menor ideia de onde está, né? Mas pelo menos a gente sabe que entrou num mundo completamente diferente. Então as pessoas há algum tempo já, né, em relação à climática, falam em um novo normal, né? Ontem mesmo na Globo News, comentando
o ciclone Bomba no sul do Brasil, daqueles comentadores falou esse é um novo normal, nós vamos ter esses eventos cada vez mais. Não falaram suficientemente claro que isso se deve às mudanças climáticas, nunca é muito claro, é sempre de uma maneira meio blasé, assim, que eles falam. Mas em relação a esse ciclone, eles falaram exatamente isso, né? Essa palavra. Esse é um novo normal, né? Mas para quem está mais por dentro, né, mais preocupada com essas discussões todas sobre a crise climática e a crise ecológica de maneira mais ampla, mesmo esse termo de novo normal não existe mais, porque se você considera, seria um novo normal se a gente tivesse como parâmetro uma temperatura fixa e nós tivéssemos, digamos, mudado, né? A temperatura subiu 1 grau, então nós estamos vivendo um novo normal. Só que a temperatura não parou de subir, né? Os índices não pararam de crescer. Todas as curvas, todos os gráficos que representam o antropoceno, né, o que a gente está vivendo hoje, eles são conhecidos como hockey stick graph, que é gráficos em forma de bastão de hóquei. Eles fazem assim e a curva, de repente, né, não está dentro da minha tela, não sei aqui que está saindo da tela, mas é exatamente isso, sai da tela mesmo, né? Ela faz assim e, mais ou menos no período do pós-guerra, a curva tem uma inflexão, né, e sobe de maneira exponencial. Então, não existe novo normal, né? Então, alguém falou, tem um novo anormal, porque né, a aceleração da aceleração a cada dia. E é com isso que os cientistas hoje estão lidando, né? Por isso eles estão também tão apavorados, né? Pois é, como se houvesse um paradoxo, né, nessa coisa do normal, né? Porque o normal de antes, econômico, provocou uma desregulação generalizada do normal ecológico, digamos assim, né? Então, nesse sentido, tentar retomar o normal econômico significa piorar a situação desse novo anormal ecológico. Não é possível mais pensar. O Luiz Marques, ele tem um texto recente, um historiador da Unicamp, né, que ele fala disso, né? Não é mais plausível esperar, passada a pandemia, um novo ciclo de crescimento econômico global e ainda menos nacional. Se algum crescimento voltar a ocorrer, ele será conjuntural e logo truncado pelo caos climático, ecológico e sanitário. Porque, no fim das contas, é isso que vai nos esperar se continuarmos insistindo em um sistema econômico baseado em exploração industrial em larga escala de combustíveis fósseis, em desmatamento, em criação animal, né, industrial, enfim, isso. Então, os processos que baseiam o nosso sistema de produção hoje, baseados no sistema de produção que a gente considerava normal, eles provocaram uma ruptura profunda, completa nesse sistema de geração, né, um sistema que efetivamente garante, é a condição mais material primária mesmo da nossa existência na Terra. Então é isso, tem um paradoxo nessa coisa do normal, né? Resgatar esse normal depois da pandemia vai piorar, vai ser um mundo ainda pior do que esse que a gente está vivendo agora, né? Em sentido econômico e de desigualdade social, né? E de eventos climáticos extremos. Débora, não sei se eu te cortei, mas... Não cortou não. Bom, e não sei quanto tempo a gente já falou, acho que já deve estar perto do limite, não sei. Deem só um retorno aí, tá bom? Tem mais tempo para falar? Mais 15 minutos. Tá, pois é. Tá bom. Bom, então, com todo esse quadro que a gente pintou aí, né? Aqui, sei lá. Vocês, bom, talvez tenha gente aí que, algum de vocês, com razão, né, devam estar pensando que nós somos pessimistas demais, né? E aí se coloca, de fato, nós somos pessimistas, mas como disse alguém, somos pessimistas porque a realidade é péssima, né? E isso nos leva a uma questão que a gente tem discutido já há algum tempo, né, Aline? Com vários nossos amigos, porque nós, enfim, nós estamos muito próximas na nossa preocupação com o que está acontecendo. E
tem pessoas que ligam menos para isso, né? Então se coloca, sempre nos colocam também a questão dessa oposição entre pessimismo e otimismo, né? Será que nós devemos ser otimistas? A maioria dos filmes que falam, descrevem, esses documentários, assim, sobretudo os que passam na televisão, descrevem o que está acontecendo em relação à crise ecológica, no final sempre tem uma parte para a esperança, né? Então, o que nós podemos fazer, né? E todas aquelas novidades tecnológicas, né? Quais as soluções, né? Cidades e soluções, né? Cidades e Soluções, aliás, é um programa de alguém que sabe muito bem, né? Que é o André Trigueiro, que é da PUC, aliás, né? Dá aula na PUC, que é uma das pessoas que mais falam disso na TV Globo, na Rede Globo, né? Mas tem essa visão sempre também de que há soluções. É claro que há soluções, mas será que há uma grande solução, né? Que possa nos dar um certo otimismo em relação a essa situação, né? E uma questão paralela a essa, né, é a questão dos afetos das mudanças climáticas, né? Os afetos que são despertados quando a gente tem diante de nós essa intrusão, que é a intrusão de Gaia, quando a gente percebe em que buraco que a gente está entrando, né? Está caindo. O que a gente deve ser, né? Otimista ou pessimista? O que a gente deve sentir? O que a gente deve exprimir para os outros, né? O medo ou a esperança, né? O medo e a esperança são esses dois afetos clássicos da história da filosofia, que retornam com muita frequência em vários cantos, digamos assim, dito por vários atores diferentes envolvidos nessa questão climática, né? Uma coisa que, quando a gente discute sobre isso, retorna muito, é que nós não devemos botar medo nas pessoas, né? Não devemos pôr medo, não devemos falar tudo de ruim que vai acontecer, né? O que está acontecendo. Devemos moderar as nossas palavras, porque o medo, não precisamos nem falar do desespero, o medo, né? O medo traz a paralisia, né? O medo traz a paralisia. Se as pessoas tiverem medo demais, elas não vão fazer mais nada, né? E isso seria contraproducente em relação às mudanças que nós desejamos a respeito dessa situação, né? E eu sempre tive problemas com isso, porque quem sou eu? Sempre pensei quem sou eu para dosar o que eu posso dizer para as outras pessoas, ou para dosar, para saber o que as pessoas podem ouvir a respeito do que está acontecendo, né? E eu acho que essa questão do medo ou da esperança, mas tem muitas opiniões, depois a gente pode discutir um pouco sobre isso no debate, né? Mas eu acho, pensando recentemente a respeito da pandemia, né, que houve dois abalos recentes nessa visão de que nós não podemos incutir o medo nas pessoas, né? Primeiro abalo, o abalo talvez seja muito forte, né, a palavra, mas pelo menos duas reviravoltas nessa questão. Primeiro, na minha opinião, foi o movimento dos jovens pelo clima e sobretudo da Greta Thunberg, a menina sueca, né, que vai para as ruas e diz: eu estou com medo e vocês têm que ter medo também. Eu não quero que vocês me deem esperança, eu quero que vocês tenham medo, né? Quero que vocês tenham medo, porque como se a casa de vocês estivesse pegando fogo, porque ela está pegando fogo, né? Então, quando os jovens, crianças, dizem que estão com medo e que é para ter medo, quem somos nós para tentar fazer com que as pessoas não tenham medo, né? Segunda reviravolta, que eu acho que a gente pode dizer, foi a própria pandemia. Ou seja, enquanto a pandemia não tinha chegado, né, porque todos sabíamos, mais ou menos, né, a possibilidade de uma pandemia, de uma grande pandemia, por exemplo. Tem várias catástrofes que podem acontecer, né? E é uma questão de saber se a gente deve ter medo, devia ter medo ou não devia ter medo, né? Isso antes dela chegar. Quando ela chega, não tem mais sentido a gente querer dar esperança para as pessoas, né?
não botar medo nas pessoas. Porque a catástrofe não está preocupada com a linguagem, com dosar a realidade, ela está aí, ela é a realidade. Né? No caso da pandemia, a gente vê muito bem o que está acontecendo. Não ter medo, né? Digamos assim, resulta no tipo de atitude um tipo de atitude muito mais parecida com a do Bolsonaro e dos seus sei lá o quê, né? E sua gangue. Né? Que vai dizer, não, tem a cloroquina, não precisam ficar com medo, vocês podem sair na rua, né? Podem sair na rua, vamos sair na rua, tá tudo, é só uma gripezinha, né? É só uma gripezinha. A gente poderia dizer, não, a catástrofe climática, não, tudo bem, está mudando, mas o clima sempre mudou, né? Sempre teve essas gripes, né? O clima sempre mudou, vai ter uma solução, né? Tem vários paralelos que a gente pode fazer entre o que as pessoas dizem, esse tipo de gente diz da pandemia e o que se diz das mudanças climáticas. Ora, a pandemia está presente, né? Nós não podemos e não devemos dizer para as pessoas não terem medo, tem que ter medo, é o medo que faz elas ficarem em casa, né? Entretanto, o medo não impede ninguém de fazer o que tem que fazer. Né? E não impediu os coletivos, as organizações, a sociedade civil de se organizar para defender essas pessoas, porque não são essas pessoas que dizem que é uma gripezinha que vão ser a salvação dessas pessoas. A pandemia está aí, a pandemia é grave, né? E as pessoas têm que têm que se virar sozinhas, né? E a mesma coisa em relação ao aquecimento global. Então, dizer que é grave e que é apavorante, porque se a pandemia é uma onda, o aquecimento global e a crise, colapso ecológico é um tsunami enorme, eu diria que é um dilúvio, né? E às vezes, literalmente um dilúvio, né? Uma alternância de dilúvio e seca, né? Quer dizer, tem uma questão também, depois a gente pode discutir, é que medo e esperança não tem uma definição única, não tem uma compreensão única, né? Eles podem ser e são muitas coisas diferentes, né? Mas quando a gente reivindica para a gente, para nós mesmos, o medo, e é um medo que, como dizia o Gunther Anders, né? Um medo amoroso, é um medo para nos levar para as ruas e não para nos levar para os abrigos. É claro que hoje, com a pandemia, é o contrário, né? Mas tudo bem. Então, o medo amoroso, o medo que nos leva à rua, às ruas, né? E esqueci, Aline, o que eu estava falando. Bom que assim você continua. De que a esperança e o medo têm não necessariamente são sentidos fixos, né? De que a gente pode ter uma ambiguidade aí, uma ambivalência, sei lá, desses afetos, né? Porque não necessariamente os medos precisam ser paralisantes, né? Claro que tem que tomar um cuidado para não cair no derrotismo, né? A gente tem que estar sempre atento estudando essas coisas para não achar que tudo já se perdeu e tal. Até por isso que você falou, né? De que faz diferença um mundo um pouco pior ou muito pior, né? Tô falando, se você quiser, você volta. Não, é porque eu me lembrei que se eu não falar, eu vou esquecer de novo. Vai, fala. Esqueci. Medo, esperança. Não, porque eu estava falando, a pandemia, antes da pandemia tinha sentido, não vamos apavorar as pessoas, pode ter pandemia, né? Mas quando ela chega, não se coloca essa questão de medo ou esperança, não é assim que as coisas se dão. E acontece que em relação ao aquecimento global, o aquecimento global também chegou, ele também está aqui, né? Então não tem sentido você dar não é assim que as pessoas agem, ou que as pessoas se juntam, ou que elas fazem coisas, agem politicamente, né? E medo e esperança não são a mesma coisa que tristeza e alegria, né? Que também não são uma coisa só, né? Enfim, e você pode ter aquela conjunção que foi a conjunção que o Zurabishvili atribuiu ao próprio Deleuze, disse que o Deleuze era um pessimista alegre, né? Que a filosofia do Deleuze é de pessimismo alegre, né? Então dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Enfim, Aline, não sei se
que mais Não, eu ia comentar alguma coisa de que todos esses autores que estão pensando nessa questão ecológica e tal, todos eles adotam esse tom mais sóbrio mesmo, de não é necessariamente uma derrota, um derrotismo, mas eles falam com alguma tranquilidade em colapso, falam em ruínas, falam a Donna Haraway fala muito de conviver com o problema, stand the trouble. Tem toda essa perspectiva de que o nosso novo normal realmente já começou, né? Inclusive é um papel muito importante para o luto, né? E para a tristeza no reconhecimento dessas mudanças que já começaram a acontecer, né? Então, mas não se trataria de, a partir desses afetos, né, de luto, medo e tal, de congelar e achar que por isso está tudo perdido. Então, existe uma coisa interessante de ver, como se fosse uma ambiguidade, né? Habitar a ruína em alguma medida, ser verdadeiro em relação ao que está acontecendo, é reconhecer o tamanho do problema que a gente tem pela frente. Mas, principalmente, uma antropóloga chamada Nat Singh, que é quem usa muito essa imagem da ruína, ela fala que no momento em que você entende que a ruína é o real, de que aquelas promessas do progresso, né, da modernidade, de seguir adiante, o desenvolvimentismo e tal, que aquelas promessas não vão mais se concretizar, talvez a gente consiga olhar ao redor, em vez de parar de olhar para frente, né, olhar ao redor e ver a vida que persiste e que as possibilidades de regeneração parcial e de recuperação dos ecossistemas locais, enfim, criação de outras modalidades de convivência com essa terra tão degradada, tão ferida, né, que a gente não conseguia ver antes por conta também desse imperativo de seguir adiante, de estar sempre feliz e otimismo, né, e a época do homem que finalmente chegou e nós vamos seguir em frente. Então tem esse equilíbrio delicado, né, que é isso que a Débora está falando sobre essa questão dessa ambiguidade do medo e da esperança, né? A gente está falando aqui então de sim, é preciso admitir o que já aconteceu, já estamos vivendo um novo normal, já começamos a viver um mundo que algumas degradações são sim irreversíveis e a gente não vai poder mais contar com aquela estabilidade com que a gente vem apontando há milênios, né? Mas ao mesmo tempo, agora é a hora da gente reinventar o que pode ser esse pessimismo alegre. A gente pode reinventar o que pode ser um otimismo ou não sei, algum tipo de alegria, né? Não mais parasitada por esses imperativos, né, de seguir em frente, né, e tal. Então, não sei se essa é uma mensagem especificamente positiva, mas é um convite, né, que a gente possa encarar de frente essa situação, né, temê-la, porque a gente tem realmente que prestar atenção, são muitos seres novos que estão entrando nesse mundo, são muitos perigos que esse mundo está se abrindo, mas que a nossa tarefa política é justamente prestar atenção e aprender a abrir espaço para esses seres que estão reivindicando a entrada nesse nosso mundo, né? Então, justamente porque se a gente continua com aqueles sonhos gigantescos, né, de salvação, as soluções miraculosas, né, vamos enfim reverter tudo, o que a gente vai acabar dando espaço para o que a Isabelle Stengert chama de as técnicas de gestão da penúria, né? Aquelas medidas autoritárias que vão dizer quem que merece viver, quem que não merece, quem que merece ter recursos e quem não merece. Quem vai receber a vacina ou não vai receber a vacina. Quem vai receber a vacina, exatamente. Né? Fora as outras tecnologias, né, mirabolantes de intervenção climática, de tentar regular o clima, né? Essas coisas mirabolantes que inclusive, já são cogitadas pelos próprios cientistas, né? O que é uma coisa assim, apavorante de você pensar. Todos esses cenários do IPCC, do painel de mudanças climáticas internacional, todos eles, quando projetam uma redução, uma contenção do aumento da temperatura em até 1,5 graus ou 2, né, que é a recomendação, todos eles já prevêem, em alguma medida, tecnologias do que eles chamam de geoengenharia, né, ou de intervenção climática. Uma forma de você capturar o dióxido de carbono que está na atmosfera ou nos oceanos, enfim, de forma artificial, né? Que é um perigo gigantesco, porque a gente nunca fez esse experimento, brincar, fazer um experimento de larga escala com a atmosfera. Não tem como a gente saber como é que uma atmosfera vai se comportar. Não tem como você testar num lugar. Né? Tá na atmosfera, é global. Então, todo esse chamado à atenção e que a gente tenha medo, tenha cuidado, tem a ver também com essa precaução de, no afã da urgência do problema, que é um problema grave, a gente acabar incorrendo em medidas ou em soluções que podem justamente agravar não só o problema climático, mas um problema também de democracia, né? de
dá na mão de poucas empresas ou de poucos países o controle sobre o termostato do planeta, né, sobre a gestão do planeta. Então, a ideia é que a gente não se deprima completamente, se deprima só um pouco, que a gente consiga se habitar um pouco esse lugar aí de, como diz a dona Haro, né, para a gente conseguir proteger a política, tanto dos derrotismos, né, dos cinismos, quanto também dos otimismos infundados. A gente tem que saber recuperar o presente nessa pequena brecha aí que a gente tem de agir e de estabelecer novas alianças aí com a Terra e com outros seres, outros povos, enfim, para tentar ter alguma chance de viver nesse planeta tão modificado e tão maltratado. É isso, Deb. Faltou alguma coisa? Acho que tá ótimo, né? Bom? E aí tem um debate para a gente, né, desenvolver melhor o que a gente não tiver falado muito, né? Tá ótimo, então. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Débora, por essa fala tão urgente, eu acho. Para mim, não tem outro adjetivo melhor. Agora eu passo a palavra para o Matheus, que vai organizar as perguntas. Quem ainda não se inscreveu, pode falar aqui no chat, que a gente vai organizar as perguntas e vai colocar numa ordem. Tá bom? Muito obrigado e Matheus tem a palavra. Obrigado, gente. Obrigado, Débora e Aline, pela fala, enfim, tão inspiradora, né? Tão necessária nesse momento. Tem aqui uma ordem das perguntas, né? Primeiro, estou propondo a gente fazer em bloco de 2 pessoas, para todo mundo conseguir falar. Então, tem na ordem que tem... Eu queria fazer uma pergunta, depois a Júlia, o Irã, o Gabriel e o professor Ralph. E aí eu vou fazer minha pergunta e passar a palavra para a Júlia Alves, para ela abrir o microfone e fazer a pergunta dela na sequência, e vocês respondem assim em bloco. A minha pergunta é, em algum momento da apresentação, vocês chegaram a falar desse diagnóstico do antropoceno, né? Mas parece que, pelo que eu entendo disso tudo, esse foi um diagnóstico feito pelos cientistas do clima, mas que rapidamente foi, parece que capturado pelos filósofos, né, para falar desse momento que a gente vive e também alterando essa palavra, né, como, por exemplo, o conceito de termoceno, de capitaloceno, de tchuluceno, enfim, são vários conceitos aí e às vezes a gente fica em dúvida sobre o que está em jogo, o que existe de incomum e o que existe de especificidade em todas essas tentativas de diagnóstico, né, do tempo presente. E aí eu gostaria se vocês puderem falar um pouco mais sobre isso, e queria passar a palavra para a Júlia para ela fazer a pergunta dela na sequência. Oi, boa noite a todos. Gostaria de parabenizar e agradecer a fala da Débora e da Aline. Eu acho que, como já foi comentado, é um assunto urgente, né? Mas foi abordado de uma forma muito leve, que eu acho que é importante nesses momentos. A minha pergunta, na verdade, vai em direção ao cenário atual de uma emergência de uma direita política, né? Que está aparecendo no mundo inteiro e que, infelizmente, parece que não vai ser tão rápido e tão passageiro assim. Então, o que eu gostaria de saber é se, por acaso, vocês veem a possibilidade de uma emergência de um ecofascismo, né, ou de um controle que exclua populações originárias, enfim, que não redistribua, né, essa natureza da maneira como seria, digamos assim, o ideal frente a esse colapso climático, né? Então, obrigada. Deb, quer começar? Não sei. Tanto faz, pode ser. O antropoceno, né? A pergunta do Matheus. Então, o antropoceno foi um termo proposto no meio da ciência da geologia, né, para denominar uma época geológica e até toda a discussão sobre se ia ou não valer, né, e quando teria começado ou não teria começado, toda em busca de sinais físicos, sinais materiais, para que se possa dizer
com certeza que há por exemplo, quando um geólogo do futuro fosse analisar as rochas do nosso presente, que ele conseguisse só olhando as rochas, ou olhando, sei lá, o fundo do mar, ou o material, a composição do ar guardada, sei lá, né? Dizer que aqui houve uma mudança, né? Entraram elementos novos, por exemplo, elementos radioativos, ou plástico, ou ossos de galinha, né? Tudo isso são coisas que, nessa quantidade, né, que a gente sabe que existe hoje, são coisas que não estavam no sistema antes. Então, o antropoceno tem digamos assim, descrições muito precisas para o que diz respeito a essas ciências mais duras, no caso a geologia, né? E ele tem, enfim, e, na minha opinião, foi fundamental que se formulasse o termo antropoceno, porque é ele que permitiu, inclusive, essas discussões todas por parte das ciências sociais, da filosofia, né? A favor ou contra o antropoceno, mas aquilo que deu a dimensão, digamos, do que estava acontecendo, em parte, foi, né? Esse conceito do antropoceno. Agora, e aí quando as pessoas que estavam já preocupadas se viram diante desse termo, né, do antropoceno, com o que põe o homem, né, a época do homem, né? E o homem já é um conceito com tantos problemas, tão problemáticos, né? Será que é a hora da gente colocar de novo, né, o homem no centro? Não parece ser, muito pelo contrário, né? Então começaram, né, como você mesmo citou, né, essas várias propostas de leitura do que está acontecendo conosco e que não privilegiasse tanto as ciências duras, no caso, né, mas que abrisse lugar para outros tipos de leitura do que está acontecendo. Então, capitaloceno, né, porque, afinal, não é o homem em geral, né, que nem existe o homem em geral, mas não é o homem em geral que é o culpado pelo que está acontecendo, mas é uma parte do mundo, um certo sistema econômico que é o capitalismo, né, e que está nos levando ao que a gente está vendo, né? Mas também não é só o capitalismo, né? Como o Chakrabarty, esse historiador indiano que dá aula em Chicago, nos Estados Unidos, disse, né? Se o comunismo tivesse dado certo, no sentido de a gente tivesse se implantado, de fato, uma sociedade comunista, nada garante que a gente não estaria no mesmo lugar em relação a essa crise, porque, como dizem alguns, o CO2 de óxido de carbono não é nem de direita nem de esquerda, ou talvez ele pode ser os dois, né? Então, se você uma sociedade que se baseia talvez não no consumo, né, mas na hiperexploração da natureza, fazer represas por todo lado, abrir estradas em tudo quanto é canto, né, talvez produzir visando a igualdade de todas as classes sociais, mas de qualquer maneira que colocasse a produção no centro da sua, né, e a exploração da natureza no centro na sua alma, digamos assim, talvez tivesse nos levado para o mesmo lugar, né? Então, você tem essa proposta do Jason Moore do capitaloceno, né? Tem as críticas a essa proposta, depois você mesmo citou já várias sei lá, tem tanatoceno, tem euroceno, e aí você tem Gaia, né? E várias outros termos possíveis. Você pode incluir aí até termos da cosmologia indígena. Você pode falar, sei lá, né, sei lá, terra, não sei, falei, eu mesma não sei dizer. Terra floresta? Oi? Terra Uriri, né? Eu gosto muito do que a Donna Haraway diz sobre isso, né? Quando ela fala que, na verdade, cada um desses termos conta uma... Ela propôs o Chuluceno também, né? Tinha um Chuluceno. Cada um desses termos conta uma história, e não é só contar uma história como uma coisa passada. Cada história que se conta, né? E ela diz, importa com que palavras, com que histórias eu conto histórias, né? Com que... sei lá, Juliana, tá aí? Me diz aí qual é a frase.
com que nós eu ato, que se atam nós, com que ela é uma frase muito bonita, mas de qualquer maneira cada uma dessas histórias conta cada uma dessas palavras conta uma história diferente, né? Que não poderia ser contada pelos outros termos, pelos outros conceitos, né? E não sei se trata de escolher entre uma delas a exclusão das outras. Absolutamente, né, de maneira geral, né? Talvez aquelas elites, né, das quais o Latour fala e o Bolsonaro pode falar, talvez eles tenham um nome para isso, talvez seja o rapture, né, como se diz, que é uma época que estão esperando, né, que é o fim do mundo, o caos total, e que vai ser bom para eles, vai ser bom para quem leu a Bíblia, porque são os únicos que vão ser salvos, né? Talvez eles tenham uma palavra também para contrapor a antropoceno, né? E talvez a gente tenha também, não devemos excluir uma guerra de histórias aí, né? Quais as histórias que devem ser contadas, quais as que não devem ser contadas. A minha opinião, e aí a Eline pode falar um pouco, é que não se trata de escolher certamente, sobretudo, não uma única história, né, para dizer o que está acontecendo. Eu acho que era isso, sobre essa parte do antropoceno, né? Acho que justamente a questão toda desses outros cenos, né, plantationoceno, que a Debbie acabou falando, né, que a Natsinha propõe e tal, a ideia realmente de contar outras histórias e não deixar a história única também de um homem agindo sobre a natureza, né? Só o homem, o anthropos, né? Essa imagem do anthropos como se ele pudesse agir separado completamente, né? A gente modificar a Terra como se ele não... Dona Haraway fala muito disso, né? Não se trata só de um anthropos, mas de determinados povos, determinados indivíduos, mas também determinadas criaturas, determinados aparatos técnicos. Então, é sempre as modificações que estão sendo feitas na Terra são sempre não é um ato de uma única espécie, né? Então, a gente tem que tentar levar isso em conta, porque isso pode levar também as pessoas a acharem que, sendo um ato de uma única espécie, é essa única espécie que tem que resolver, né? E aí são aquelas soluções que a gente falou agora há pouco, né, miraculosas. Então, o homem, finalmente é a época do homem, ou o homem é quem vai dar a solução, é a espécie inteligente, a cabeça pensante que vai nos levar para frente, né? Então... E lembrando que quando se diz isso, é o homem que é sempre um determinado homem, né? Passando por cima de outros povos, né, outros homens que não contam para essas soluções, cujas soluções ou cujos pensamentos não são considerados como devendo ser levados em conta, né? Em geral, sempre esconde, é um termo que sempre esconde muita violência, né? Exatamente. Isso leva, inclusive, a um gancho para a segunda pergunta, né, feita pela Júlia, que eu acho que essa é justamente os perigos desse ecofascismo ou desses tipos de medidas austeras, né, medidas autoritárias, em nome do clima, né? A gente viu agora também com a pandemia um pouco isso, né? Essa ideia de que beirava assim, um flerte com o ecofascismo, as pessoas falando, a pandemia, olha aí, a natureza se vingando da humanidade, né? Olha aí, bem feito para nós. Então fica uma coisa meio que flerta aí com um pouco de quase um desejo de autodestruição, né? Que eu acho que justamente o chamado de Gaia, esses autores fazem questão de falar, é tão diferente da natureza, que a natureza isso, né? Ainda permitia pensar como essa providência divina, digamos, aquela que decide sobre quem vive, sobre quem morre, né? Então você poderia falar a natureza, nós estamos infundindo a natureza. E não, o que a gente tem que justamente começar a ficar atento para o quanto essa questão ecológica também vai servir de pretexto para mais violências, como a Deb falou, né? Violências e ignorar o que outros povos, outras minorias, outros grupos mais vulneráveis têm a dizer. Então, Gaia é um chamado, inclusive, a uma revolução social também nesse sentido, como o Latour diz, geossocial, em que a gente possa descobrir nós mesmos, enquanto povo, né, enquanto grupo, digamos, terranos ou terrestres, convocados por Gaia, quais são os caminhos por meio dos quais a gente vai enfrentar esse problema. Porque se a gente for depender
dos governantes, das empresas, aqueles que querem se dizer nossos responsáveis, o que a gente vai ver é isso aí. Medidas autoritárias, decidir quem vive e quem não vive, quem tem direito a fazer tal coisa e quem não tem. E mesmo isso vai resvalando na gente, né? Quando a gente começa a ficar julgando o vizinho o que faz ou o que não fez, né? A gente vai reproduzindo, inclusive, essa lógica do Estado, né? Desse Estado paranoico dentro das nossas próprias relações, da nossa própria maneira de pensar. Então, acho que você tem toda a razão, inclusive, justamente, essa emergência desses fascismos ou dessas extremas-direitas estão completamente ligadas à questão ecológica, e elas vão, sim, sem dúvida, na medida do possível. Eu acho que o passo é esse, né? Quando não der mais para negar, quando eles não tiverem mais condição nenhuma de negar o que está acontecendo, e esse momento já está chegando, porque não está mais colando, né, de uma forma geral na população, o negacionismo, eles vão começar, então, a tomar medidas em nome, né, do que precisa ser feito. Então, então, em nome do clima, a gente não vai poder ter todo mundo, sei lá, estou chutando, não vai poder. Vão começar a dizer quem merece e quem não merece desfrutar, digamos, de um ar respirável, de uma comida sem veneno, enfim. Então, acho que essa é uma questão realmente muito importante. Está completamente ligado a ascensão da extrema-direita a essa questão do colapso ecológico. Inclusive, os mega ricos estão construindo os bunkers deles, né? Vocês devem já ter ouvido notícias disso, dos mega ricos convidando intelectuais para pensar o que eles vão fazer depois que a grande ruptura acontecer. Então, eles estão ligados, né? Então, a gente que não pode deixar. Como é mais difícil. Só complementar com a coisa do ecofascismo, propriamente dito, né? Há grupos ecofascistas, né? Inclusive terroristas, enfim, pessoas, aqueles casos, como aquilo que aconteceu na Noruega, eu esqueci o nome, em alguns lugares, né, de uma pessoa de extrema-direita vir matar uma porção de jovens, e tal. Eles deixaram documentos, cartas, dizendo que estavam agindo em prol da preservação da natureza, quer dizer, vamos matar pessoas, por exemplo, não eram esses os termos, mas a ideia é se livrar de uma parte da humanidade, por exemplo, né? Não por acaso imigrantes, né? Não é por acaso que normalmente vão ser imigrantes, né? Em prol para tentar preservar o mundo, a natureza, né? Tem gente demais, ou tem os animais, né? Então, se existe de fato existe tudo, assim. Todos os tipos de movimento que vocês imaginarem existem, né? Onde você acha que não cabe mais nada, cabe. Então, tem também pessoas que defendem a natureza e, em nome da natureza, defendem o extremismo de direita, né? Agora a Globo deu para falar extremistas, mas não diz que é extremista de extrema-direita, né? Quando a gente fala esses extremismos, é o extremismo da extrema-direita, né? É o fascismo, é o neonazismo, e o que fazer em relação a essas pessoas não tenho ideia também, como a Aline, né? Enfim, tem que lutar, tem que entrar nessa luta, enfim, com eles, sem eles, vai ter gente cada vez mais, vai ter mais isso cada vez mais, eu acho. Quanto menos mundo tem, né, mais você vai ter essas pessoas querendo matar outras pessoas e preservar o seu próprio mundo, né? Perfeito, Débora. Aline, obrigado aí pelas respostas. Queria passar a palavra agora para o Irã e, na sequência, para o Gabriel. E aí os dois perguntam e vocês respondem em outra rodada. Pode ser, Irã? Obrigado, Matheus. Boa noite aos colegas. Parabéns, Aline, Débora. Brilhante a fala de vocês, embora muito aflitiva, né? Vai ser difícil dormir. Durante toda a fala, me ocorreu, né? Durante um tempo na minha vida, eu trabalhei embarcado, e existe uma expressão utilizada que é deixar o barco à rola, que significa não fundear, né? Não atracar, e, ao mesmo tempo, desligar o motor. Então, o barco fica completamente à mercê da direção e da velocidade para onde o mar leva, né? Isso é o barco à rola.
Essa foi a sensação que eu tive, né? Que mesmo que a gente tenha um André Trigueiro, ou muitos e muitos como ele, o problema parece tão imenso e nós tão incapacitados que essa visão do barco à rola não me saiu da cabeça. Até quanto eu estou errado? Obrigado. Alguém mais? Gabriel, quer fazer pergunta na sequência? Eu já faço direto? Sim, eu acho que a gente já faz em bloco. Tá. Primeiro, queria agradecer a professora Débora, a professora Aline, e já foi mencionado numa resposta, a minha pergunta ela é um pouco menos filosófica, mas eu não acho que é menos urgente, que é o seguinte, por um lado, como que a gente coloca a pauta da ecologia no centro da questão política brasileira, quando, por exemplo, a gente tem, foi inclusive a professora Débora que estava falando, que estão pedindo desenvolvimento. Por exemplo, o Flávio Dino no Maranhão recebeu uma votação recorde, ele falou que estava dando um choque de capitalismo. Como é que a gente convence alguém que mesmo que está vendo a tempestade aumentando e a sua rua alagando cada vez mais, mas ao mesmo tempo a rua dessa pessoa é de barro? Então, como é que a gente vai convencer que a gente não vai fazer mais asfalto, não vai desenvolver nesse sentido, nesse desenvolvimento que é associado a um desenvolvimento destrutivo? Como é que a gente convence a toda a gente brasileira que vive um subdesenvolvimento nesse sentido, em comparação com o centro do capitalismo, que consegue falar sobre essas coisas, porque essa riqueza já está socializada assim, na rua, no esgoto. Então, pensando em 2022, se é que a gente vai ter eleição ou não, como é que a gente consegue coadunar esse dilema de garantir que as pessoas tenham uma vida digna com o fim do mundo que se apresenta amanhã? Então, enfim, é mais ou menos isso. Como é que a gente aborda esse dilema? O que vocês pensam sobre isso? E como fazer a população aderir a uma pauta se ela não tem ainda o mínimo que faz ela, mesmo que a causa seja urgente, ela ainda é amanhã, comparado com a rua alagada de hoje. Eu vou começar pelo Gabriel, depois a gente chega no Irã. Eu acho que é uma falsa dicotomia aí, eu acho, né? Entre que seria a dicotomia entre desenvolvimento, no sentido de, né, os BRICS, né, os Brasil, Índia, enfim, as outras, a Rússia aí, mais algum, enfim, acho que é só esse, não me lembro. A reivindicação desses países nesses acordos, nessas reuniões do clima é justamente essa, né? Mas vocês foram os que mais poluíram, os que mais destruíram, e nós ainda precisamos de ter um espaço para o desenvolvimento, porque tem muita pobreza, né, nesses países. É claro que agora não se fala nem nisso, né? Até que para quem falar nisso do lado do Bolsonaro está ótimo, né? Porque, enfim, mas isso eu acho que é uma falsa dicotomia, né? Porque o que é desenvolvimento aí que você está falando? O que será necessariamente, né, asfaltar a rua? Sim, você precisa asfaltar a rua, dado que você tem toda uma economia e um modo de vida, né, de jogar as pessoas mais pobres para esses lugares, né, de cobrir todos os rios de asfalto, né? Então as chuvas caem e eles não têm para onde escoar. Você tem uma produção de alimentos feita de uma maneira completamente surreal, né? Em vez de o governo dar prioridade à pequena agricultura familiar, ele dá prioridade, como foi no governo do PT, né? Então tudo bem, vamos sair do Bolsonaro, que é uma coisa tão absurda que, né? Mas vamos, digamos assim, o governo do PT, que fez o que fez pelos pobres, né? Trouxe 40 milhões, 30 milhões, ou algo assim, da pobreza, né? para
se tornarem consumidores, e, entretanto, tinha exatamente essa visão sobre o desenvolvimento, né? E o que faz, como é que se pode ter, como é que se pode conseguir, né, esse desenvolvimento, entre aspas, que, aliás, nunca chegou exatamente, né? Às custas da natureza, né? Às custas de você destruir e plantar soja até no Brasil inteiro, até a Amazônia, né? Botar boi, gado, porque todo mundo tem que comer carne, e aí privilegiar os transgênicos. Mas pode ser um meio termo, pode não ser nem isso. Claro, aí você tem, certamente, é preciso encontrar. Tem muitas propostas de alguns, inclusive nível partidário, né? Sei lá, tem não estou aqui falando a favor de ninguém, né? Mas tem os ecossocialistas do PSOL, que tem propostas concretas, né? Que chegam até um nível, assim, justamente levando em conta essas questões, que estão grandes questões de fundo, tipo, não pode emitir mais dióxido de carbono, tem que deixar o petróleo no chão. Como é que você faz deixar o petróleo no chão? E o que você faz? Né? Com a vida inteira nossa baseada no petróleo. Né? Então, você tem esses nos Estados Unidos, os Green Deals, né? E tem movimentos mais à esquerda, né? Anarquistas ou com outra visão política, que tentam pensar isso na política, né? Tentam pensar justamente como combinar essa preocupação com essas questões da crise climática e uma distribuição não distribuição da riqueza, né? Riqueza é um nome ruim para isso, né? Mas distribuição da dignidade, das maneiras de viver, né? Da comida, da cultura, enfim, tem muitas maneiras. Agora, eu não sei, assim, não me peça para fazer isso, e sobretudo agora, né? Assim, para a gente formular isso é muito difícil, mas tem vários detalhes assim que a gente poderia ir apontando, né? Por exemplo, não impor um modelo de agricultura, não tirar a terra das pessoas, né? Fazer uma reforma agrária, não destruir a floresta, deixar os povos da floresta viverem na floresta, sei lá, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas que trariam uma vida melhor para as pessoas. E, aliás, é a única maneira de trazer uma vida melhor para as pessoas. A pandemia deixou isso muito claro. Né? A pandemia, aquela coisa, ela democrática, foi aquela médica da Fiocruz que falou isso. Ela é democrática porque, num certo sentido, que atinge ricos e pobres, mas na hora de ter acesso à saúde e à vacina e poder ficar em casa, ela não é nem um pouco democrática, né? E a pandemia é isso, né? Como é que você faz para todo mundo? Então, você tem que ter um sistema de saúde pública, né? Acessível a todo mundo, descentralizado, né? É esse tipo de coisa que melhora a vida das pessoas. E não essas soluções tipo barrar os rios para falsamente, né? Supostamente mandar energia para quem não tem energia. Mentira, né? Tudo isso que nos mostram como sendo a única solução possível é simplesmente mentira. E não é à toa que as pessoas, que esse sistema capitalista, esse mundo desenvolvido, os Estados Unidos, estou falando tudo misturado, os Estados Unidos, por exemplo, no que diz respeito à pandemia, como não tem sistema de saúde pública, o que a gente está vendo nos Estados Unidos? Né? Então, essa na minha opinião, uma falsa dicotomia, não é a maneira correta da gente pensar, não. Isso é o que querem nos fazer acreditar, né? Que só há esse tipo de solução, só há esse tipo de saída e etc. Mas não dá, assim, o mundo, assim como o vírus, né? O clima está nos mostrando que simplesmente não dá, mas não é assim, agora vocês não podem, né? Eu pude, vocês não podem mais. Não pode, não é exatamente isso, entendeu? Colocar a coisa dessa maneira é colocar falsamente a questão, tá? É a minha opinião. Enfim, não sei se a Aline quer falar ainda. Eu só complementaria dizendo que eu concordo e que eu acho que justamente essa falsa oposição, ela se
se valeu justamente de uma ideia daquele normal anterior, né, que é presumia ser possível essa oposição, né, ou essa separação entre uma humanidade que teria todo o direito de expandir suas liberdades e seguir buscando o seu desenvolvimento, e para isso ela teria todo o direito de explorar o quanto fosse possível os recursos chamados naturais. Então, em alguma medida, essa falsa oposição foi criada justamente por uma oposição de que colocava as questões sociais como acima, né, ou mais importante do que as questões ecológicas, como se uma e a outra não estivessem intrinsecamente conectadas, né? E o que acontece hoje com o que o Latour chama de novo regime climático, né, com o colapso ecológico e tal, é que a gente vê que justamente essa concepção do velho normal não pode mais ser mantida, simplesmente porque não tem mais esse mundo estável, essa natureza considerada abundante, essa ideia de abundância que enfim, baseou todo o nosso não, né, mas digamos, todo um projeto de uma modernidade específica, né? Então, esse mundo não existe mais. Então, a gente vai ter que entender justamente todo o trabalho filosófico desses pensadores que a gente citou aqui, né, e tal, tem a ver com esse desejo de promover essa conversão. A Terra não é simplesmente um recurso ou uma natureza física da qual a gente pode fazer uso para seguir evoluindo. A gente tem que entender a Terra como um novo ator político, que a gente vai ter que aprender a respeitar e com o qual a gente vai ter que aprender a lidar. Isso vai ter que mudar completamente, isso muda completamente a perspectiva sobre a discussão de desigualdade, de pobreza, né, de redução de pobreza e enfim, de sobrevivência mesmo, de subsistência nesse planeta, né? Não se trata mais de uma questão trivial, né, de ecologia e questões sociais, né? Esse que é o grande desafio. É esse giro que a política vai ser obrigada a fazer, querendo ou não. Eu né? perguntei Se ela não exatamente fizer... isso em relação a 2022, por exemplo. Como convencer a população em torno dessa agenda tão emergente? É uma pergunta de ouro, né? Como convencer? Pergunta de $1 milhão. Como convencer? Mas... Convencer já não é a maneira correta de falar, mas tudo bem. É difícil. É difícil porque as pessoas difícil não... sem abandonar, né, essa mentalidade. Não precisa nem convencer as pessoas, né? Na academia, na verdade, essa discussão que a gente está vendo hoje aqui, ela é raríssima, né? Na filosofia, por exemplo, tem mais gente, né? Tem grupos de pessoas que discutem sobre isso, mas até há pouco tempo atrás, para não dizer ainda até hoje, essa questão não era considerada uma questão filosófica importante. E ela é absolutamente essencial, porque o que a gente está construindo na filosofia que vai permanecer além do mundo, né? Que não vai ter mundo, mas vai ter, sei lá, né? Essas noções todas da filosofia, né? Como se enfim... Então, a gente não precisa ir muito longe para colocar esse problema, né, de como convencer as pessoas. Não sei como convencer, a gente está falando disso há muito tempo e fazendo, né? A pandemia, nesse sentido, e isso eu acho que o Latour viu muito bem, né? Ela é horrível, uma tragédia enorme, etc., mas ela teve uma certa utilidade no sentido de fazer as pessoas obrigar as pessoas a pararem, né? Ela não pode parar, de repente tem que parar. Parou, né? Parou. Então, significa que é possível. Quer dizer, o mais impossível, que parecia o mais impossível, se mostrou possível, né? Então, às vezes, a pandemia, na verdade, por exemplo, o papel da ciência durante a pandemia, né? É uma coisa que está vindo à tona, as pessoas reconhecem o papel importante dos cientistas, né, para lidar com a pandemia. Quando se diz que a próxima pandemia pode vir da Amazônia, as pessoas estão ouvindo isso, né? Estão vendo que, bom, então tem uma coisa errada, e o desmatamento, a Amazônia é um ator, né, político, como a Aline estava falando, né, que está dentro dessa, que a gente tem que discutir, né? Tem que discutir a Amazônia também, porque isso está aqui, né? Isso pode ser o próximo vírus, por exemplo, né? E aí tem as pessoas que estão morrendo de pandemia na Amazônia. E isso tudo está vindo muito à tona. Então, num certo sentido, né? Infelizmente, mas tem esse lado bom, né? A pandemia
trouxe essa possibilidade. Não quer dizer que o mundo vai ser maravilhoso amanhã, não, quando terminar, se é que vai terminar. Mas, pelo menos, é uma aperturazinha, né? É que a gente tem que aproveitar, uma fresta, né? Que tem que aproveitar para imaginar, né? E talvez as pessoas estejam imaginando também, né? Quais os outros caminhos que pode haver à nossa frente, né? Não somos só nós que estamos imaginando. O pessoal das comunidades, né? Estão se juntando para, né? O MST, por exemplo, está fornecendo comida para, né? Comida orgânica e saudável para essas pessoas. As pessoas estão vendo, essas coisas estão acontecendo, né? Agora veio um momento otimista aqui. Né? Estão acontecendo. Então, pode ser que já tenha uma modificação aí, né? Acabou, fecha o momento otimista. Só para comentar, então, que o Irã... eu não sei se eu entendi exatamente a imagem que o Irã trouxe, mas se for o que eu estou pensando, essa coisa do barco, digamos, à deriva, né? Eu acho que é uma imagem boa assim, para pensar o que a gente pode chamar esses calhordas das elites, Trump, Bolsonaro e sua laia, em alguma medida, eu acho que corresponde ao que eles estão pretendendo, como eles estão lidando com a questão ecológica. Eles estão largando a gente à deriva, enquanto eles estão ali nutrindo os sonhos de continuar, né, erguendo seus bunkers, suas fortalezas e tal. Um ou outro vai querer ir para Marte, né, fugir para Marte, e a Terra devastada vai ficar aqui. Nós, os 99% todos, né, vamos ficar aqui, tendo que nos haver com essa terra completamente empobrecida, degradada, enquanto eles vão ganhar, no fim das contas vai chegar para todo mundo, né? Mas eles vão ganhar aí uns 30, 40 anos, no máximo, em que eles vão continuar garantindo os privilégios deles. Então, justamente o ponto é que a gente tem que entender que aquelas promessas, que até bem pouco tempo, animavam essa ideia de um progresso, né? O fim da pobreza e tal, isso acabou, gente. A gente tem que entender que isso acabou. Né? A gente vai ser largado para trás, não pode mais contar com essas promessas de um desenvolvimento baseado na questão do petróleo, da mineração. Não é daí que vai vir só tragédia. Então a gente vai ter que realmente criar outros meios de encontrar a nossa subsistência e de impedir que eles nos abandonem completamente, né? Quer dizer, eles já estão tentando. A gente não pode dar só o poder deles largarem a gente aqui para trás, sem mais nenhum recurso. Só um outro parênteses otimista. A gente está no barco à deriva, mas a gente pode nadar, né? O barco pode bater num lugar, numa ilha, né? Pode bater na margem de um rio e a gente pode sair, né? Tem muita coisa que pode acontecer. O barco está à deriva, mas tem muita coisa que pode acontecer. Isso dependendo das condições do mar, né? Também pode afogar. Fecha o parênteses. Obrigado. Obrigado, Débora e Aline. Queria perguntar para vocês se vocês têm mais fôlego por causa da questão do horário para responder mais 2 blocos de perguntas desses 2. Vocês estão ok com isso? Eu estou ótimo, de novo. Um bloco ou 2 blocos? Não sei, vocês que sabem. Vamos para o próximo e a gente vê. Tá bom. Então, aí para o próximo bloco, eu convido para falar o Ralph e o Henrique Luz na sequência, e aí depois vocês respondem da mesma forma. Pode ser? Bom, obrigado, Matheus. Oi, Débora. Oi, Aline, tudo bem? Como vai? Muito obrigado para o diagnóstico do que está acontecendo. Eu gostaria de pegar algumas coisas, um pouco do que Gabriel falou, então, como convencer pessoas de mudar seu comportamento, etc. E um pouco também do que você falou, Débora, sobre alternativa que está posto para muitas pessoas como alternativa radical, um socialismo mais desenvolvimentista, que, ao meu ver, não é radical, é a mesma coisa. Eu concordo com você que muitas pessoas chamadas da esquerda, Lula, o trabalhismo inglês, o Partido Democrático americano mais ainda, não é uma alternativa que vai resolver esse problema. Mas eu não vejo uma alternativa de verdade sendo
promulgado no imprensa cooperativa. Por exemplo, coisas faladas aqui nos últimos 2 horas. Você pode assistir Globo para 24 horas e todos os outros canais e você não vai ouvir nada disso colocado. Nem por trigueiro. Todo mundo pressupõe que a economia capitalista e o Estado democrático de direito, democrático entre aspas, são literalmente os pressupostos de qualquer solução, inclusive uma forma de desenvolvimentismo, né? A gente viu isso recentemente no mundo. Eu não sei, a minha pergunta é que eu não sei se a barco está à deriva. Eu acho que o mar é esse sistema capitalista que está empurrando o barco para determinados lugares, os interesses deles. E eu não vejo, apesar de todos esses movimentos de jovens e tudo mais, eu não vejo esses movimentos sendo poderosos suficientes para enfrentar o que está acontecendo no momento, enfrentar o sistema do capital que está nos seus limites, não somente ecológicos, mas políticos, até seus limites econômicos também. Talvez pela primeira vez na história, esses limites foram chegados pelo sistema do capital, né? Mas temos uma situação onde me parece quase impossível modificar isso, embora a opinião pública está virando ao nosso lado, eu não duvido isso, mas traduzir essa opinião pública em ações políticas e econômicas que vão fazer uma diferença profunda nas estruturas econômicas e políticas do mundo, eu não sei, eu sou muito pessimista, desculpa, eu sou pessimista com relação a isso. Eu não vejo essa força hoje em dia. Eu gostaria de saber onde a gente pode buscar um pequeno brecha de otimismo, porque, como a Aline falou, estamos diante de buscar brechas, e essa brecha está diminuindo cada vez mais. Eu não sei, não é uma pergunta, é mais um comentário. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso. Olá, boa noite a todos. Débora, Aline, a fala de vocês faz a gente pensar várias coisas, mas eu queria perguntar o que eu já tenho pensando há algum tempo. Assim. Eu comecei a estudar recentemente, né, sobre essa situação, tudo que está aí, né, o colapso climático, e vocês estão estudando há muito mais tempo que eu. Imagino que vocês já tenham se perguntado isso também, que é basicamente qual o papel da filosofia, né? Qual a função que a gente, enquanto pessoas que produzem conhecimento filosófico, devemos ter para tratar sobre a questão que está posta, né? E que não vai passar. É basicamente isso. Começa aí, Débora. Eu? Bom, a fala do Ralph, como ele falou, não era uma pergunta, eu concordo com você. Você está sendo... enfim, eu também acho, assim, mas não quero falar isso na frente. Agora, tem brechas em todo canto, né? Essa coisa de brecha, né? Tem a Anna Tsin, que é essa antropóloga da qual a Aline falou, que tem esse... Qual é o nome do conceito, Aline? Da agricultura, aquela coisa que ela fala sobre agricultura... enfim... Plantation oceano? As plantations, né? Diferentemente das grandes monoculturas atuais, as plantations, né, que é um produto do imperialismo, do capitalismo, né, do colonialismo, sobre nós, né, nós fomos um desses lugares, nós, quer dizer, o Brasil, né, esse espaço aqui, os índios, né, morreram por causa disso. As grandes plantações de, sei lá, cana, café, açúcar, né, açúcar não, cana,
elas deixavam, embora tivesse todo aquele sistema perverso por trás, né? Tinha uns lugares, elas não ocupavam tudo, não é que nem hoje, que é um deserto de qualquer outro tipo de planta, né? Essas grandes plantações de eucalipto, de soja, de não sei o que, é um deserto total, né? Ainda mais com o uso de agrotóxicos. Nas plantations, você tinha a possibilidade era onde desses como se diz, não oásis, né? Esses pequenos lugares, como chama, Aline? Refúgios. Refúgios. Esses refúgios, onde dava para plantar as suas coisinhas ali, né? Para os escravos, onde eles podiam plantar o que comer, porque você não vai comer cana de açúcar, né? Estou falando muito mal falado isso, né? Mas para te dizer que brechas é o que existe, né? E existem em todo lugar, ao contrário do que a gente possa pensar nos nossos momentos mais pessimistas, porque o que a gente, nessa situação que a gente está, ainda mais com essa pandemia em cima, né? Bolsonaro, essa extrema direita, negacionismo, pandemia, nuvem de gafanhoto, sei lá mais o quê, a gente tende muitas vezes a cair até numa depressão, né? Uma tristeza, porque parece que não tem saída, e não tem saída mesmo, né? Entretanto, essas brechas existem e vão existir em todos os lugares, em todos os cantos, né? Mas elas são tão escondidas, né? E a questão, por isso que eu falei, o barco pode estar à deriva ou não, como você falou, na verdade está sendo empurrado, mas o rio está lá e a gente ainda pode nadar, e ainda o barco pode ir lá bater num lugar que o capitalismo não está pensando, né? E tem também digamos assim, esse limite do capitalismo, né? Que é a natureza não é mais uma natureza barata, né? Agora a natureza é uma natureza cara. Isso pode ter consequências horríveis, pode levar ao ecofascismo, ao neonazismo, a todo tipo de totalitarismo e exclusão, etc. Mas também pode levar, quer dizer, a gente sabe ainda, isso não está decidido, né? E eu acho que o que nos resta mesmo é encontrar esses pequenos caminhos, assim. Como você foi muito pessimista, eu posso ser um pouco mais otimista, né? Que eles não são grandes caminhos, não é uma grande solução, não é uma revolução que vai trazer um mundo novo. Isso a gente já sabe que é impossível. Não vai acontecer, não vai rolar, né? Então, o que a gente tem que fazer é o que a gente está fazendo, já está fazendo, e o que a gente vai fazer sempre, o que os índios sempre fizeram, né? Sendo invadidos por esse mar, né? Que, sei lá, quase fez com que eles desaparecessem, mas eles não desapareceram, né? As pessoas não desaparecem, né? Os imigrantes estão lá, eles não vão desaparecer, porque nós somos os próximos imigrantes também, né? Todo mundo é o outro de alguém, e cada vez mais. Então, é com isso que a gente tem que lidar e tem que pensar como que a gente vai fazer quando cada uma dessas situações chegarem, e tentar fazer o melhor disso e lutar contra esse grande tsunami, né? Essa grande destruição, que é o que a gente sempre fez e vai ter que continuar fazendo, não vai ter fim, né? Eu acho, não vai ter fim. Eu imagino sempre ter uma cena que eu nem sei se é muito boa de imaginar, mas eu imagino... eu fiquei muito impressionada quando assisti o filme como é que é? Senhor dos Anéis, com aqueles grandes dois exércitos enormes e aquela luta que não acabava. E quando eu li o Hobbit também, aquela luta entre os dois lados aí não acaba, né? Tem uma coisa, depois tem outra, tem outra, tem outra, tem outra. Você nunca pode sentar e ficar tranquilo. E não pode mesmo, não vai poder ficar tranquilo, eu acho que nunca, né? Só a gente que achava que podia, né? Só o mundo ocidental capitalista que achava que podia ficar tranquilo. Aliás, ninguém mais sem ser a gente acha, né? Então, enfim, eu estou falando isso porque, como você foi muito pessimista, eu tenho que ser menos pessimista, como eu estava falando. Aline, não sei se tem uma coisa para acrescentar. Eu ia complementar rapidamente, já pegando o gancho do que o Henrique falou, né, sobre o papel da filosofia e tal nisso.
Já que você citou a Tsing, me lembrei o que ela fala sobre o capitalismo, né? Que o capitalismo não é um grande sistema que engloba tudo, né? O capitalismo é como se fosse uma máquina de traduzir modos de vida distintos, humanos e não humanos, e tentar extrair deles ativos. Mas esses modos de vida continuam existindo para além do que o capitalismo determina. Então, até como a Stangers fala, né? Quem é implacável não é o capitalismo, o implacável é Gaia. O capitalismo é só profundamente irresponsável, né? Então, não faz sentido a gente tentar se compor com o capitalismo, tem que compor com Gaia. Gaia é maior que o capitalismo. Então, é uma forma de dizer que o mundo é muito maior, né? As possibilidades de composição do mundo são muito maiores do que essa tentativa de restringir a diversidade, digamos, da existência aos circuitos capitalistas, né? Então, a Tsing fala muito um pouco disso, né? Que mesmo diante dessa dominação, que às vezes parece nos paralisar, é preciso olhar para os projetos de mundo que subsistem, né? E persistem a esses projetos, a essa tentativa de homogeneização, digamos, ou de conversão da diversidade do mundo em commodities ou em, enfim, ativos capitalistas, né? E eu acho que o papel da filosofia, né, em alguma medida, é fazer a gente atentar também para essas possibilidades, né? Fazer a gente entender e repensar que não sei, não está tudo perdido. A gente criar essas saídas, né? Não é só fazer olhar para criar essas saídas e tentar criar novas formas, né? O que esses autores estão fazendo quando eles propõem que a gente olhe para a Terra como um ator político, que a gente olhe justamente para as ruínas, para a vida que persiste nas ruínas, que a gente consiga conceber que o mundo é muito maior e muito mais amplo e dinâmico do que, enfim, as próprias pretensões, né, do capitalismo. Enfim, então a ideia não sei, eu acho que o papel da teoria é um pouco isso, ajudar a gente a criar essas brechas, a produzir esses refúgios, né? E assim, aí é uma coisa que a Stangers também fala, a gente pode achar que tudo isso é muito pouco, né? Assim, mas se a gente não contar com essas experimentações com a Terra, com essas tentativas de olhar para o lado, tal, a gente está esperando então que alguém venha resolver para a gente, esses grandes que já largaram o barco à deriva. Então, a gente tem que contar mesmo com essas experimentações, experiências de tentar, enfim, reaver a Terra, recuperar essa Terra que estão tentando tirá-la de nós. Não sei se eu respondi, mas... Eu queria ler aqui algumas mensagens aqui, algumas coisas que algumas pessoas botaram aqui no chat, né? O Rondinelli disse dizer que para o barco à deriva, o mar é o capitalismo, é supor que o capitalismo é o modo default. Eu sei que você está falando contra isso, né, Rafa? Ou se ele ainda está... Modo default de organização humana. De fato, né? O mar é muito maior muito mais do que a gente pode pensar também, né? O mar é muito mais do que tem muito mais coisa, muito mais vida dentro do mar e muito mais coisa ali, mas há águas indo em direções opostas, né? O mar não é esse monolito, né? Que seria o capitalismo. Há outras coisas além do capitalismo, né? E dentro do capitalismo há outras coisas, embora queiram nos fazer acreditar que não, né? E a Juliana botou, né? Uma ilha é uma canoa é uma ilha. É isso, exatamente. Eu falei que o barco pode bater numa ilha, mas ele também é uma ilha, né? São essas pequenas coisas que a gente tem que, eu acho que cultivar e inventar, né? Assim, a Aline falou essa coisa de reapropriar, porque as soluções não estão aí, né, Ralph? Talvez seja isso, assim. Eu entendo teu desespero, assim. Estou falando isso porque eu já pensei nisso muito, né? Já passei e passo o tempo todo por isso, né? Mas não é uma questão de encontrar ou a solução ou as soluções, é de inventar, né? Inventar, e não para dizer que o homem é uma espécie inventiva, então que nós sempre conseguimos inventar outras, mas é assim que todo mundo faz, todos os seres, todos os agentes fazem, né? Modificar um pouco, né? Não ser muito ambicioso no sentido de ter, né? Fazer uma transformação que garanta de uma vez por todas uma vida diferente e melhor, mas ir fazendo. A gente vai ter que, é isso que a gente vai ter que aprender, eu acho, né? É que vai ter que o tempo todo ficar fazendo. Por isso que eu falei da coisa do Senhor dos Anéis, que não tem nada a ver com a imagística, com o que a gente está falando agora, mas só nesse sentido de que não acaba nunca, né?
a luta, ou a guerra, ou essa pequena modificação que você tem que fazer, né? É o pequeno agricultor tendo lá que recompor o seu solo, né? Tendo que ver como se uma planta dá do lado da outra, não sei o que você pode fazer aqui e ali. Só para emendar, Henrique, eu só acho que a tua pergunta foi a mais difícil de todas, né? Qual o papel da filosofia nisso? Não sei, eu estou fazendo o que eu sei fazer, só não faço outra coisa porque eu não sei fazer outra coisa, entendeu? É só o que eu sei, ficar falando aqui essas coisas e pensando, me desesperando e, sei lá, lendo o que as pessoas estão pensando e olhando para as coisas que estão acontecendo, né? O que não pode é fechar os olhos e fingir que não está acontecendo, né? Ao nosso redor, basta olhar para fora para ver, né? Não sei a resposta também. Como eu não sei a resposta do Rafa, também não sei a resposta para o Henrique. Mas, enfim, olha só, você já começou, você está lendo sobre essas coisas, né? Eu acho que o que eu, pessoalmente, posso fazer é isso, é o que eu sei fazer, enfim. Exatamente, eu não sei vocês, mas assim, quando eu leio notícias eu fico diretamente desesperada, mas quando eu começo a ler esses autores e tal, isso me dá um pouco mais de esperança porque me cria saída, realmente, me dá uma sensação de que alguma coisa ainda pode ser salva, digamos, ainda pode ser, resistências podem ser ainda oferecidas, né? Então, não sei, pode ser um momento otimista meu também, mas eu acho que sem isso a gente entrega os pontos muito rapidamente, a gente não pode resvalar nos perigos da história única. Essa não é a única história sobre a Terra, né? Tem a história de destruição, mas tem muitas histórias de regeneração e de recomeço o tempo todo. E é com elas que a gente tem que começar a compor, eu acho. Né? Senão a gente vai entrar nessa espiral do... É aquilo, né? Desespera, mas não muito. Perfeito, Aline, Débora. Acho que eu proponho da gente encerrar aqui. Hoje está ótimo, pelo avançar da hora também. Né? Também. Para abusar muito de vocês, assim, né? Imagino que o debate seja cansativo. E, enfim, só tenho a agradecer também por esse debate tão rico e agradecer a todo mundo aí que reservou um tempo do seu dia para estar aqui com a gente nessa AF discutindo esse assunto tão importante. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada a vocês, foi ótimo. Já foi? Agradeço, parabéns pela organização, por terem esse ânimo assim, sempre renovado de fazer, né, fazer a SAF de modo sempre diferente a cada vez. E obrigada, então. Eu também queria agradecer muito pelo convite. Eu falei para você já antes, mas reforço a alegria imensa de estar aqui conversando com vocês. Várias pessoas aqui eu já conhecia, mas ainda uma honra estar aqui nessa conversa com a Deb. Enfim, então agradeço muitíssimo. Espero que não tenha sido muito deprimente. A gente tem que ter, né, só um pouco, claro. Mas, enfim, e que a gente possa continuar essa conversa em outros lugares. Infelizmente ainda não pessoalmente, mas tomara que em breve. Né, lutando por um novo normal melhor, não pelo antigo. Né? Que a gente possa fazer um novo normal com mais chances de refúgio e de sobrevivência para a gente. E obrigada às pessoas que estão fazendo as perguntas também, que fizeram. Sim. Agora que eu vou ver o chat aqui. Depois eu vou olhar tudo. E contribuiu com esse debate aí. Gente, só lembrando que na segunda-feira que vem nós temos a palestra aí da professora Jane Marie, da Unicamp. Acho que vai ser imperdível também. Já convido a todos aí para esse nosso encontro na segunda-feira. Tem título, Matheus? Você sabe, Ítalo? O título dela de cabeça? Ela vai falar sobre as teses do Benjamin. A ler as teses do Benjamin agora. Perfeito, Larissa. Obrigado. Obrigada a vocês. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. gente. Boa noite.